tirei o nervo fora, o nervo embolado, o nervo encavalado, saiu o nervo do lugar. Quantas vezes você já ouviu falar sobre isso, já teve esse diagnóstico, essa hipótese de nervo que saiu fora? Será que isso é verdade? Será que faz algum sentido o nervo sair fora? E se de fato ele sai, o que isso pode indicar? Como que eu devo tratar? Tem tratamento? Qual que é a medida correta a pensar sobre esse assunto? Todas essas dúvidas e tudo mais, elas até que vêm para mim com uma certa frequência, tanto aqui no YouTube, né, no Instagram e no YouTube, como também no consultório. E eu acho legal dar uma ideia para vocês do nervo fora, o que isso pode indicar, tá bom? Vamos lá para o conteúdo do vídeo que você vai entender. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, eu sou osteopata. Se você não me conhece aqui do canal do YouTube, toda semana eu coloco um conteúdo novo sobre cerca de saúde, dor, exercício e lesão, com uma ideia focada na causa primária. A ideia é fazer você entender o que começou o seu problema, qual é a principal causa, saber como fazer uma triagem desse processo de cura e resolver sua dor e o seu sofrimento, tá bom? Para o vídeo de hoje eu separei a ideia do nervo embolado, que é um ditado popular. Eu tenho um quadro aqui no canal do YouTube que é o ditado popular. Tem outros vídeos sobre costela encavalada e outras coisas do gênero que são bem curiosas de se falar, tá bom? Se você é novo por aqui, eu já vou te avisando. Esse canal fala muito sobre saúde, sobre exercício, sobre dor e lesão. Então se você gosta desse tipo de assunto, aproveita, já clica no botão aqui embaixo e se inscreve no canal, que você vai gostar do que você vai ver toda semana, tá bom? Aproveita, curte o vídeo, porque ajuda mais ainda o meu canal a crescer e eu levar esse conteúdo para as pessoas. Também sinaliza se de fato isso faz sentido ou não para você esse tipo de vídeo, tá bom? O vídeo de hoje eu prometo ser bem rápido, que a ideia é explicar o que é o nervo fora, o nervo que saiu do lugar, né? Algumas pessoas, talvez seja o seu caso, vão fazer algumas atividades, alguns movimentos, algumas posturas e acabam sentindo um determinado travamento, um bloqueio. E aquele bloqueio acontece do nada e dá a sensação de que o nervo saiu fora, ok? Acredito que seja isso que você veio procurar aqui no vídeo e é sobre esse sentido que eu vou explicar, tá bom? Primeira coisa que eu separei aqui na minha colinha básica é o que é o nervo de fato? Pessoal, muito cuidado, porque quando se fala nervo, sistema nervoso central, a gente está falando daquele tecido muito nobre, muito rico, tá? Que é o nervo periférico. É um tubinho, imagina que é um tubinho, como se fosse um tubo de PVC bem fininho, que sai do sistema nervoso central. O sistema nervoso central compreende tudo que está dentro da sua cabeça e o que está dentro da coluna, da medula e a coluna e tudo mais, até o cóccix. Quando sai dali, ele é chamado de nervo periférico ou sistema nervoso periférico, que são os nervinhos periféricos. Existem esses mesmos nervos, com um nome um pouquinho diferente, a nível do sistema nervoso central, tá bom? Esses nervos, pessoal, dentro deles são os tubinhos, dentro deles estão pequenos filamentos chamados de axônios, que é uma parte do neurônio. Então, quando você estuda a célula do corpo, você tem lá uma estrutura chamada de neurônio e esse neurônio tem um tubinho, tem um canal, um tubinho. E esse canalzinho dele, esse filamento, é chamado de axônio. Então, um nervo é um tubo que dentro tem vários axônios, inúmeros, milhares de axônios, que vão levar informação e trazer informação de vários tecidos do corpo. Esse nervo, como ele é muito protegido, ele geralmente fica próximo de estruturas também muito nobres, que são as artérias e as veias. Então, por exemplo, você vem aqui no pescoço, por exemplo, você vai ter alguns pontos que você vai sentir um pulso. Aqui você está próximo das artérias e da veia jugular, né? Então veia jugular, artéria jugular e tudo mais, e muito provavelmente ali perto, se você palpar, vai ter um pontinho que vai ser o nervo vago, por exemplo. Ou, como é bem comum, algumas pessoas conhecem, acho que esse exemplo vai ficar um pouquinho melhor. Aqui assim na região do cotovelo tem um canalzinho, que esse canalzinho aqui, ó, tem um buraquinho, que se você pegar bem certinho aqui assim, ó, você vai sentir um choque, um desconforto e uma bolinha. Aqui é o túnel cubital e o nervo ulnar passa ali dentro, tá? Então você consegue palpar aqui o nervo ulnar. O nervo, ele é extremamente protegido por esse tubinho, sobre esse tubo, esse ducto que protege ele, né? Esses canais. E como ele está protegido por outras estruturas, como músculos, tendões e fáscias, ele não pode sair do lugar. Mas eu senti que saiu, Murilo, eu fiz um movimento e eu senti que saiu. Para que o nervo saia do lugar, é necessário uma magnitude muito grande, acidentes, traumas, fraturas, luxações são muito comuns, né? Coisas que vão gerar uma descontinuidade dos tecidos, você vai ter ruptura de músculos, fáscias, ligamentos. Então o nervo, gente, ele não sai fora do lugar, ele não sai.
Para ele sair do lugar, precisa ter todos os tecidos ao redor também tendo essa descontinuidade. São lesões gravíssimas, como eu falei, traumas, luxações e tudo mais. Aquilo que você sente que... Opa, bateu aqui na câmera. Corta para a animação. Para aquilo que você sente, que você travou, na verdade aquilo é um espasmo protetor. Aquilo quem está fazendo é o músculo, tá? Então eu quero que você entenda. O nervo é uma estrutura nobre que conduz informações, né, no sentido de vai e vem, vamos falar assim, aferência e eferência que a gente diz, e que é muito bem protegido por estruturas não tão nobres, talvez, como os músculos, mas também são, né? E na hora que você pode, em algum movimento, você for fazer um movimento com a coluna, você pode machucar o sistema nervoso central, o corpo ele bloqueia. No que ele bloqueia, ele manda o músculo criar um espasmo. E é esse músculo que espasma e dentro dele ele faz uma contratura das fibras, que também é conhecido como ponto gatilho ou ponto de contratura muscular. Se essa contratura ela não for o suficiente para proteger o músculo, esse músculo pode distender ao limite dele, gerando uma distensão ou uma laceração. A gente vai para outros termos, percebe? Então, o nervo está protegido e não sai do lugar a menos que seja algo gravíssimo. Porém, o músculo, às vezes, em situações muito bobas, como um excesso de carga ou alguma questão que você fez um movimento de mau jeito, ele pode gerar um espasmo protetor e uma contratura. E essa contratura que te dói, que te inflama, que quando você toca, incomoda, que a pessoa conhece como nervo embolado. E aí você vai no dito massagista, ele vai lá, libera essa contratura, libera essa musculatura, ela volta a uma posição normal, você sente um alívio e acredita que o nervo embolou. Tá? Agora uma coisa que eu quero que vocês entendam. Músculo é um tecido contrátil, né? Músculo é um tecido contrátil, isso é um músculo, ok? Esse músculo ele tem uma função que você consegue controlar, né? Uma função que você domina, ok? E outras que são involuntárias, como na situação em questão que você fez um movimento e travou, ok? Esses músculos são controlados pelos nervos, ok? Então você pode, por exemplo, aqui fica uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Você pode ter problemas no sistema nervoso central ou periférico. Vamos dar um exemplo de um problema no sistema nervoso central. Você pode ter, por exemplo, problemas a nível do crânio, né? Vamos dizer assim, um problema dentário, que vai pegar um nervo periférico, como por exemplo o nervo trigêmeo, que vai levar essa informação a nível central, e gerar, por exemplo, uma repercussão periférica no músculo trapézio. Olha como isso é louco. Você tem um problema num nervo, de fato, por um problema dentário, mas o músculo periférico vai ficar contraturado, porque o nervo que comanda ele está alterado. Conseguiu acompanhar? Então, muito cuidado, o nervo não embola, o músculo pode embolar. O nervo não sai do lugar, a menos que seja muito forte a magnitude do trauma. O músculo pode estar desequilibrado, disfuncional, não sair do lugar, mas desequilibrado, disfuncional ou espasmado em virtude de uma série de necessidades, como por exemplo uma agressão no nervo dele, ou no nervo que está relacionado a ele, né? Afinal, esse músculo trapézio ele tem um nervo que sai da cervical alta, que é o nervo acessório, mas esse nervo que sai da boca, que é o trigêmeo, se liga com o acessório, então eles têm relações ali. Enfim, vou parar por aqui, senão vai ficar muito confuso, né? Possíveis indicações desse problema, Murilo, eu marquei isso, no sentido de fazer vocês entenderem. Se você teve uma situação como essa, pá, travou, a primeira coisa que você tem que fazer, e atenção aqui, tá? Se você chegou no vídeo nessa altura, daqui para frente você tem que entender, porque daqui para frente eu vou fazer a conduta para você fazer um bom tratamento do seu quadro, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que o músculo não espasma à toa, ele espasmou por um mecanismo de proteção. Se ele está te protegendo de algo, é porque algo está nocivo, está agressivo, está incomodando ele. E esse algo pode estar dentro do seu corpo, como pode estar externo a você. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa super saudável e cair, por exemplo, de bicicleta, e eu fiz o espasmo para me proteger, e esse espasmo começou a me doer o pescoço. Pode, numa boa. Agora pode que eu estava super saudável, de boa, lá deitadão no sofá, tranquilo, eu fui levantar aqui, quando eu olhei para a direita, o torcicolo me travou. Será que foi o movimento? Será que foi a postura? Será que foi o tempo no sofá? Ou será que o seu corpo já tinha um problema, por exemplo, na cervical, como uma hérnia cervical, e agora o músculo trapézio está te protegendo para que você não agrave a lesão? Você entendeu? Se você não tiver o diagnóstico disso precoce e for lá no bendito massoterapeuta, com perdão da palavra, nada contra a classe profissional, mas com essa falta de diagnóstico que existe nessa classe, a gente não consegue dizer que é seguro ir.
entendeu? Não é que todos eles são ruins, pelo amor de Deus, nenhum massoterapeuta me condenando aqui, né? O que eu quero dizer é que se você não tem uma perícia diagnóstica para saber o que causou o problema do paciente e só trata o músculo massageando, que não é um tratamento, na verdade, não é nada de tratamento, você não está resolvendo nada e pode estar agravando o problema, tá bom? Muito cuidado, isso é um alerta para quem é profissional de massagem, massoterapeuta e coisa e tal, né? Então, como que eu vou tratar um problema se eu não sei o que causou ele? Eu sempre falo aqui no meu canal sobre os 4 pilares, tem vídeo no meu canal sobre isso, os 4 pilares essenciais para você entender como que os problemas acontecem. Eu falo direto aqui no meu canal sobre causa primária e início da lesão. Claro que você pode estar fazendo um movimento de magnitude maior, sei lá, foi levantar um objeto e travou. Pode, mas será que seu corpo já não tinha um problema que levou a essa situação? E aí mais o trauma, o movimento que você fez, isso não agravou? Você consegue acompanhar? Você já tinha um problema, por exemplo, na cervical. E aí você foi fazer um movimento, e aquele movimento agravou o problema na cervical, que daí gerou o espasmo protetor e você sentiu dor. E aí você associou que o problema foi por causa do movimento, mas na verdade você já tinha uma lesão aqui que estava esperando para estourar. Estou dando um exemplo da cervical, poderia ser qualquer outra coisa, né? Então cuidado, pessoal. Primeiro, saber a causa. Eu espasmei o músculo, eu embolei o músculo, eu tirei o músculo fora do lugar. Ótimo. Agora, o que causou isso? Da onde veio isso? O que eu fiz de errado, ou o meu corpo tinha de errado, ou no ambiente tinha de errado, ou nas minhas emoções tinha de errado, ou nos 4 pilares essenciais que a gente fala direto tinha de errado, que levou a essa situação. Vou dar um exemplo. O paciente meu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Acabei de atender hoje. Rapaz de 25 anos, super saudável, marombadinho, foi para a academia, depois de um final de semana que ele tomou umas a mais. Tomou algumas a mais, um pouco de álcool, e foi para a academia. E ele foi fazer alguns movimentos e coisa e tal, e pum, travou o pescoço. Simplesmente quando ele ia se curvar um pouquinho o pescoço. Ele não tinha feito nada. Ele só foi se curvar e travou o pescoço. E agora, para levantar a cabeça, fazer esse movimento aqui, ó, já dói para ele. No primeiro momento ele achou que foi da academia, foi do movimento, foi da postura, foi de pegar sereno, foi de ficar tempo demais na balada. Beleza, avaliei ele. A causa primária, uma intoxicação do fígado. Quando eu palpava o fígado, gerava um certo alívio no fígado, ele fazia um movimento sem dor, a dor no braço também que ele tinha, no ombro direito sumia, as queixas que ele tinha no pescoço, no ombro e na coluna torácica sumiam. E aí, como o problema ele é uma intoxicação do fígado, não adianta eu resolver com a mão. Eu dei para ele um nutracêutico, uma vitamina, um mineral, um nutriente para limpar esse fígado. Em 15, 20 dias no máximo o fígado dele está zerado, a dor dele vai embora. A conduta certa, o diagnóstico certo e a ferramenta certa para tratar o problema. Ok? Capite? É assim que tem que ser. Esse foi um exemplo para vocês entenderem. Como tratar, Murilo, se eu tiver um espasmo desse? A primeira coisa é achar a causa. Se você não tem condições de achar a causa, procure ativar o músculo de forma isométrica, que é o que eu vou dar o exemplo agora para vocês no exercício prático. Eu vou dar uma prática. Imagine você que eu fiz o movimento para cá e travei o pescoço, ou fiz um movimento para cá e travei o pescoço. Você vai fazer o movimento para o lado, justamente, se você sentiu dor para girar para a esquerda, dor para girar para a esquerda, e para a direita te alivia, o que você faz? Você vira para a direita, normal para a direita, que é o lado que te alivia, estabiliza a mão, com a mão, estabiliza, e aí você gira para o lado oposto, fazendo uma força, e relaxa. Não faz movimento, é só isso, ó. Gira para o lado que alivia, segura e faz força para o lado contralateral. Murilo, por que isso? Porque quando você faz um movimento para o músculo, no caso aqui o músculo que está girando para a esquerda, por exemplo, né, que seria o econ e outros músculos, e você contrai ele sem que haja movimento angular, a gente chama de exercício isométrico, esse músculo ele vai contrair as fibras dele, mas não vai lesionar essas fibras. Se ele contrair, ao final da contração ele vai relaxar. Se ele relaxar, o teu espasmo vai passar. Agora, se esse músculo estiver protegendo algo muito valioso, você vai voltar a fazer qualquer movimento e ele vai travar de novo. Tá? Então, teve um espasmo protetor. O que você faz? Faz um movimento para o lado que te alivia. Vamos supor que você espasmou a coluna assim. Espasmei. Assim te dói. Assim te alivia. Opa, então para baixo me alivia. Faz o movimento para baixo e pede para alguém te ajudar, ou então você usa as mãos aqui na região da cabeça, ó, segurei minha cabeça e faz o movimento para trás, no sentido contrário, ó, força, força, força. Eu estou fazendo o movimento para trás, força, 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 força. O músculo da coluna vai começar a contrair.
3 segundos, ele vai relaxar. No que ele relaxou, você vai perceber que volta. Murilo não voltou. Não voltou é porque ele está protegendo algo mais nobre, você precisa fazer um bom diagnóstico e investigar a causa. Ok? Eu falei que eu ia dar um exercício prático, uma dica prática, mas eu não posso mentir para vocês dizendo que isso cura o problema. Isso pode aliviar o problema e você precisa escutar seu corpo e procurar o profissional que vai te ajudar. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido o vídeo, tenham gostado do conteúdo, façam o exercício prático, reflitam sobre o nervo e o músculo, as suas diferenças e as dúvidas que vocês tiverem, deixem aqui embaixo que eu vou responder assim que possível. Um abraço!